bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o absolutismo inglês. Na última aula a gente viu o processo de absolutismo francês. E na Inglaterra acontecem algumas modificações, algumas particularidades. Por conta do processo de formação das monarquias nacionais, o processo histórico da Inglaterra, tanto que muitas historiadoras, pesquisadoras consideram que houve um absolutismo de fato e não um absolutismo de direito. O que quer dizer isso? Que o rei ele não tinha um direito divino, né, de administração política, mas tinha um direito de fato, que era na questão de direcionar os rumos da Inglaterra. E aí a gente vai ver o processo aí da formação das monarquias, o que foi mais pontual, né, que colocou aí esse processo mais particular do absolutismo. Monarquia inglesa. Lá, voltando para o século XII, na formação das monarquias nacionais, a gente tem o governo do Ricardo Coração de Leão. O governo dele foi interessante porque ele participou da Terceira Cruzada e acabou tendo alguns conflitos, acabou participando de algumas guerras com a França, então ele foi meio ausente, né? Ele não houve uma centralização efetiva na governabilidade dele. Então a gente tem essa ausência de representação política e depois havia o irmão dele, João Sem Terra. Quando João Sem Terra começa a governar, o Estado aí francês, inglês na verdade, já está com conflito, já está com dificuldade econômica, já está com as guerras prolongadas, e isso gera alto custo. A gente tem as guerras feudais, então o movimento aí, uma oposição conflituosa entre burguesia, nobreza, e aí a tentativa de tentar que haja uma amenização dessa crise econômica é começar a taxar a aristocracia, taxar os nobres, taxar a burguesia, e isso vai ter uma forte oposição. Vai ter uma oposição muito grande do clero, dos nobres. E aí eles vão tomar como possibilidade a formação de um documento, que vai ser a Magna Carta, que vai estabelecer uma série de limitações do poder real e a imposição da taxação desses impostos. Então, a Magna Carta é um documento muito importante para os ingleses, né, no processo histórico dos ingleses, que ela limitava a liberdade de atuação do rei. Então, o rei ele fica tendo como limitações muito diretas na sua atuação, e aí eles vão formar aí uma organização que é a organização embrionária, né, do que foi o parlamento, que é o Grande Conselho. Então, no Grande Conselho, a gente vai ter a reunião desses membros do clero e da nobreza para discutirem a atuação do andar, né, do desenvolvimento da política, a limitação da atuação do rei. E a gente não tem inicialmente a participação da burguesia, né? Só aí a partir do século XIII, 1265, que eles vão começar a incluir a burguesia. Então a gente começa inicialmente com esse grande conselho, que no século XIV vai se tornar o parlamento inglês. Então, o Grande Conselho é o primeiro momento inicial a partir da Magna Carta, que foi o documento aí que limitou esse poder do rei. Então, a gente vai ter, com a formação do parlamento, né, já uma divisão aí bicameral, com dois lados, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns era nobreza, mas essa nobreza mais pequena. Já a Câmara dos Lordes era a nobreza, a alta nobreza e o clero. Nessa divisão bicameral também não tinha participação aí da burguesia. Então a gente já tem a relação aí de a formação de um parlamento que vai ser muito importante no processo inglês para a limitação desse poder real e a atuação dessas camadas sociais, né, mais efetiva, mais direcionada para a formação do Estado, né? Então aqui eu coloquei a foto da representação da Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, a divisão aí do parlamento, inicialmente. E aí eu coloquei uma foto do parlamento atual da Inglaterra. E esse parlamento, ele começa, né, a ser desenvolvido no século XIV e ele dura até os dias de hoje. Então é essa administração política que permanece na Inglaterra, né, do parlamento.
E aí a gente tem também o processo da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um fator também que acaba limitando a atuação da nobreza. A gente viu as influências da guerra no contexto francês, né? E a gente vai ver também na Inglaterra. O que acontece? A gente vai ter na Inglaterra uma nobreza muito rica, né? Elas vão ter terras, eles vão começar nesse processo de terras, de compras de terra, uma prática interessante que é a política dos cercamentos. Nos cercamentos, a gente tem terras comunais que eram comum, onde a população trabalhava, os camponeses trabalhavam e a nobreza vai começar a comprar essas terras para a extração da lã. Nessas terras são criadas ovelhas, aí da ovelha vem a lã, né, os fios para serem comercializados lá na região dos Flandres. Então a nobreza já começa inicialmente com essa prática, já visa essa região dos Flandres, que é muito importante na relação comercial, tanto que é esse motivo que a Inglaterra entra na guerra, para tentar pegar essa região do Flandres, né, e comercializar e ter ter domínio sobre essa região. A Inglaterra não consegue ter domínio com essa região, ela acaba perdendo a região no processo de guerra, e com isso a gente vai ter um enfraquecimento da nobreza, porque a nobreza vai precisar de um exército militar. Então, em todo o processo da guerra, a importância da centralização política, da figura de um rei para ter, né, a administração da guerra mais significativa, vai consolidar um processo de centralização política maior. Então, como resultado da Guerra dos 100 Anos, a gente tem um enfraquecimento da nobreza, um enfraquecimento da burguesia por conta da perda da região dos Flandres e revoluções camponesas. Quando acontece essa política de cercamento, eles vão ser mandados embora, eles vão ser expulsos do êxodo rural. No processo de cercamento, a gente tem, por outro lado, um crescimento da burguesia, né, um crescimento econômico significativo, porque eles vão conseguir comercializar essa matéria-prima, vai ser a principal matéria-prima da Inglaterra, então vai ter muita importância. A gente vai ter um aburguesamento da nobreza, então a nobreza que compra essas terras, a nobreza que começa essa prática dos cercamentos, e aí, por fim, ela acaba se aderindo ao processo da burguesia, que é comercializar essa matéria-prima. Então a gente tem basicamente um aburguesamento da nobreza. E aí a gente vai ter essa lei dos cercamentos também aprovada pelo parlamento e legitimada por essa camada, e o êxodo rural, que essas pessoas que trabalhavam, né, os camponeses trabalhando nessas lugares, eles vão ser mandados embora e vão acabar tendo um movimento de revoltas, né, por conta desse prosseguimento. Então, a política de cercamento ela foi muito importante também no processo histórico da Inglaterra. Ela vai ser acentuada com Elizabeth I, mas nesse momento a nobreza ela já começa essas atuações significativas com relação ao comércio e com a burguesia. Aqui eu coloquei uma foto que mostra um pouco dessa política, né? Eles eram bem na área rural, eles começam a cercar mesmo, privatizar esse território. Então a gente tem uma expulsão de uma camada de trabalho, uma mão de obra trabalhista, e a gente tem também a privatização das áreas que antes eram comuns. Bem complicado assim esse processo. E aí nessa instabilidade, a Inglaterra sai da Guerra dos 100 Anos enfraquecida, a gente tem políticas aí econômicas que necessitam de direcionamentos mais efetivos, então a gente vai ter a disputa pelo trono entre duas famílias, basicamente, né, nesse contexto mais de instabilidade, que vai ser as famílias York e Lancaster. Os York são da família pertencente a uma nobreza mais aburguesada e os Lancaster na nobreza mais tradicional. Então a gente tem a disputa pelo trono inglês entre essas duas famílias e as rosas, né, rosa vermelha representava o brasão dos Lancasters, por isso que é a Guerra das Duas Rosas, e a rosa branca dos York, o brasão dos York. Então a gente vai ter esse momento de guerra, mas acabar que o desfecho da guerra vai ser o casamento entre um representante dos York e um representante do Lancaster.
Com esse movimento, a gente vai ter, através desse casamento, né, o começo da dinastia Tudor. E é a partir da dinastia Tudor, que vai ser o Henrique VII, a gente vai ter a efetivação maior da centralização do poder. Então, considera-se que a partir da Tudor, né, posteriormente aí a Guerra das Duas Rosas, que o poder centralizado, né, mais a caráter do absolutismo, começa a acontecer de fato no contexto inglês. Então, a gente vai ter na dinastia Tudor a representação da rosa com as duas cores para representar as duas famílias. E a gente começa depois do Henrique VII, o Henrique VIII, que a gente já falou dele lá nas reformas religiosas. Então, nas reformas religiosas, não, o Henrique VIII foi aí o representante que conseguiu centralizar o poder e se colocar, né, acima do clero através do ato de supremacia e estabelecimento do anglicanismo, da religião anglicana. Nesse momento, vai ter uma população, uma camada populacional que não vai ser adepta ao anglicanismo, que serão os calvinistas. E aí vai ter um deslocamento desse grupo populacional que eles vão voltar depois, né, como puritanos. Então a gente vai ter uma adesão forte ao anglicanismo por conta do poder central nas camadas do rei, mas uma parte da população vai ser mais adepta ao calvinismo, mas o Henrique VIII ele conseguiu assim significativamente centralizar o poder. Depois dele vai ter a Elizabeth I, e aí ela foi incrivelmente assim, numa boa administração política e econômica, ela fez muitas coisas. Ela oficializa novamente o anglicanismo, e aí com isso volta os calvinistas, que agora são puritanos. E nesse momento de governabilidade da Elizabeth I, a gente vai ter práticas mercantilistas mais agressivas, então ela vai aplicar atos de navegação e comércio, de saques, de luta com a França através dos mares. Então vai ser um fortalecimento muito grande, não só do comércio, mas da navegação. Lembrando que a Inglaterra, né, é uma ilha, então ela dá direto para o mar. A construção da navegação inglesa começa já com muita força aí, tanto que a Inglaterra vai ser a rainha dos mares durante muito tempo. Então, a construção e desenvolvimento do comércio, navegação e a intensificação da política dos cercamentos realizadas pela Elizabeth I fez com que a Inglaterra tivesse um momento muito significativo economicamente. Ela conseguiu dialogar muito bem com a nobreza nesse momento, com classes da burguesia também, conciliando aí essas camadas populares. Lembrando que todo representante político, né, nesse momento tem uma preocupação maior, tem um cuidado maior, porque eles sabem da importância do parlamento, eles sabem que se eles extrapolarem, por assim dizer, o parlamento pode depor, o parlamento pode vir com muita mais força e tentar novas modificações. Então a gente tem aqui um certo cuidado dos representantes por conta disso. E é no momento da Elizabeth I também que a gente tem a colonização da América do Norte, a colônia de Virgínia, né, no atual aí Estados Unidos. E aí a gente vai ter a participação na colonização de muitos puritanos também nesse momento. Então é basicamente isso, gente. A gente tem uma centralização mais particular no território inglês por conta da formação do parlamento. A gente tem essa política de cercamentos muito forte, muito significativa, porque isso também vai ser influenciado na Revolução Industrial. E aí a gente tem essas modificações interessantes. Aqui eu coloquei uma foto que mostra o momento dos saques e da guerra contra a França, numa guerra marítima, no governo da Elizabeth I. Então a gente tem a participação mais significativa a partir da dinastia Tudor, né, do absolutismo, e esse é um apanhado assim mais geral do que foi o absolutismo na França. Beleza, gente? Bons estudos aí para vocês.